Saudações a todos, esse é o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está pesquisando sobre alguma cirurgia em específico, algum procedimento em particular, quer mais dicas sobre o assunto, ou também para quem é apenas um curioso atrás de informação. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é anestesia, que é um tema carregado de mitos, normalmente está associado a uma sensação de medo. A gente escuta muito aquela frase: doutor, eu só tenho medo da anestesia. E hoje em dia, com o conhecimento e com a tecnologia que nós temos disponíveis hoje, a gente sabe que esse medo não tem exatamente tanto fundamento assim. Nós trouxemos um especialista para conversar mais sobre o assunto. Meu nome é Wagner Santos, eu sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis. E comigo, como sempre, meu parceiro dessa empreitada, Dr. Igor Rocha, também cirurgião plástico. Olá, pessoal. Bem-vindos a esse episódio. Acho que vai ser bem interessante para desmistificar esse tema da anestesia, que a gente sempre brinca, é o cara responsável por fazer os pacientes dormirem, mas principalmente acordarem, né, doutor Bruno? E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente trouxe um amigo nosso já, né? Já anestesiou muitas vezes para nós, né, Bruno? Então é médico, anestesiologista, que é o nome do profissional, né? Que faz as anestesias, Dr. Bruno Pires. Bruno, seja muito bem-vindo, cara. Primeiro, uma boa tarde a todos, um bom dia, uma boa noite, enfim. E é um prazer estar aqui, né? Eu queria, antes de tudo, agradecer por esse convite, né? Por estar aqui. E é sempre muito bom a gente estar divulgando informações de qualidade, e, enfim, no mundo que a gente vive em que tem tantas informações, porém muito rasas, é bom a gente estar num lugar que a gente possa conversar, discutir e principalmente, como o próprio Wagner falou, tentar dirimir todos esses mitos, né, que tem. A gente vê nas consultas pré a quantidade de mitos que vem e é importante a gente estar num espaço desse aberto, conversando e tirando todas as dúvidas. É um prazer estar aqui. Inclusive, né, Bruno, a questão da anestesia, hoje a gente não vai abordar só a anestesia relacionada à cirurgia plástica, mas de uma forma geral, né, todos os procedimentos que necessitam controle de dor, sedação, vão precisar de uma anestesia, né? Sem dúvida. Todo procedimento cirúrgico, todo procedimento diagnóstico, né, ele deve contar com a anestesia, né, com um profissional de anestesia, com a anestesia em si, no sentido de promover o conforto, de promover uma segurança, né? Então é realmente isso, assim, ele está realmente presente em vários procedimentos, enfim, algo relevante, extremamente relevante. Legal, Bruno. Eu não sei muito da história da tua biografia, onde você nasceu, como é que foi essa jornada até chegar aqui. Tu podia contar um pouco pra gente, brevemente, aí, como é que foi? Com certeza. Então, eu me chamo Bruno Pires, tenho 43 anos, venho de uma cidade no interior do Rio chamado Volta Redonda. Fui para Campinas, fiz a minha formação, iniciei minha formação em 2013, finalizei em 2015 e vim para cá, já estou em Floripa aqui há 10 anos, a convite da Cianeste, e anestesiando para procedimentos diagnósticos, cirúrgicos, enfim. E é uma área que realmente eu gosto bastante, sou muito feliz, muito grato e estou muito feliz de estar aqui hoje. Legal. Show de bola. Bom, vamos começar então para o tema da anestesia em si, Bruno. Perfeito. Né? Bom, o teu sotaque carioca te entregou já há muito tempo, tá? Sabíamos que era do Rio. Bruno, anestesista ou anestesiologista? É médico? Porque às vezes a gente escuta assim, quem me atendeu foi o anestesista, como se não fosse um profissional médico. Tenta falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Uma pergunta extremamente relevante, uma questão importantíssima, porque realmente muitas pessoas leigas acreditam que o anestesista ou anestesiologista não seja médico, né? Então, vamos falar sobre a formação do anestesista, né? Ele faz uma faculdade de medicina de 6 anos. Ao final dessa faculdade, ele presta uma prova de residência médica, cujo curso tem uma duração de 3 anos, né? Então, o profissional anestesiologista, ele tem uma formação que leva, no mínimo, em torno de 9 anos, né? Então, sim, é médico e é uma formação que leva no mínimo, em torno de 9 anos, né? E algo que me deixa extremamente feliz é que nós lá na Cianeste também somos um centro de formação de residentes.
Então, nós temos hoje em dia 20 médicos residentes, né, que estão fazendo a formação conosco. E ao final desses 3 anos, realmente a gente vê que saem muito bons e é uma coisa muito boa e uma honra fazer parte da formação de um profissional, né? Então você vê ali desde o início, ali nos primeiros dias e ao final de 3 anos, um profissional que sai bem formado, com competências técnicas, ética, uma coisa que deixa a gente muito feliz. Dá uma satisfação pessoal muito grande estar envolvido com o ensino, né? Eu tenho também a alegria de estar vinculado à residência em cirurgia plástica e, cara, realmente é muito legal. E assim, além da gente ensinar, a gente aprende muito, né? Então, como profissional, como pessoa, é muito Até legal. porque para ensinar, você tem que revisar muitos temas que às vezes não são rotineiros, então você acaba estudando para poder reestudando, né, algo que você já viu e se atualizando muito mais, né? Exatamente, e na própria rotina da residência médica, além do aspecto prático, tem o aspecto teórico e técnico também. Então, assim, claro. das aulas, enfim, algo que a gente está sempre atualizando, sempre lendo sobre, sempre vendo alguma coisa nova e sempre colocando em prática. Isso é uma coisa muito boa. Bacana. No geral, Bruno, assim, as pacientes têm medo de fazer qualquer procedimento, se vai sentir dor, se vai estar dormindo, se vai acordar durante a cirurgia, enfim, num geral, para que serve a anestesia? De uma forma ampla, a gente pode falar que a anestesia ela serve, por um lado, para que a gente consiga dar conforto e segurança para o paciente em si, para que ele possa experimentar uma jornada cirúrgica com tranquilidade, com a segurança grande, seja na cirurgia plástica ou enfim em outras, e pro cirurgião também, para que ele possa desempenhar o papel dele com tranquilidade e com muito conforto. Então assim, quando a gente fala especificamente da cirurgia plástica, né, que é algo que envolve sutileza, envolve simetria, envolve um perfeccionismo muito grande, qualquer centímetro a mais, qualquer uma coisinha para cá, uma para lá faz uma diferença muito grande. Então, para o cirurgião plástico, é muito importante que o paciente esteja imóvel, né, para que ele consiga desempenhar o papel dele de uma forma extremamente competente e que tenha um resultado final bom. E para o paciente também, para que ele se sinta confortável, se sinta seguro e que, obviamente, assim, alguns procedimentos envolvem um pouco de dor, a mais do que outro, mas que a gente consiga controlar e ter o mínimo de dor possível. Isso é uma coisa muito relevante. Então, conforto e segurança para o paciente é algo fundamental. Interessante. Eu gostei que você falou para o paciente e para o profissional. E nós, como cirurgiões, eu sei que o Wagner também sente isso, quando a gente tem um anestesista que a gente confia, a cirurgia flui muito mais tranquila. Porque você sabe assim, daqui para lá eu sei que eu posso contar com ele. Né? E faz toda a diferença o anestesista, apesar de cirurgia plástica serem pacientes mais tranquilos, né? Porque a gente evita fazer cirurgia plástica em alguém que está muito com alguma doença descontrolada, algo do tipo. Mas, por exemplo, tem cirurgias plásticas, lipoaspiração, que você tira bastante do paciente. Você tem que ter um anestesista bom para controlar, para saber o volume que tem que fazer, a temperatura, enfim, tudo isso faz diferença, né? Então, eu concordo bastante quando você fala. É para deixar o paciente tranquilo, mas também o cirurgião tranquilo. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Com certeza, sim. Essa relação cirurgião-anestesista é uma coisa muito importante e a confiança é algo que tem que estar sempre presente, né? Então, o foco do cirurgião, a concentração total dele tem que ser no procedimento cirúrgico, né? Então, a gente brinca que o anestesista é como se fosse um árbitro de futebol. Quando o árbitro de futebol está aparecendo mais do que os jogadores e mais do que o jogo, quer dizer que alguma coisa não está certa. Então, assim, a gente trabalha para dar segurança, dar conforto e conforto para o cirurgião também, para ele conseguir desempenhar um papel correto, fazer de forma certa ali e bastante concentrado, né? Perfeito. Isso é fundamental. Gostei dessa analogia. Normalmente eu chamava o anestesista de o piloto do avião, porque na verdade quem está no comando realmente é o anestesista, está com acesso à via aérea normalmente e tal, e o cirurgião acaba sendo meio que a equipe de bordo. Assim, né? E isso é uma coisa muito importante, assim, porque a anestesia e a aviação, eles têm uma analogia muito grande, né? A gente conseguiu ver, assim, de anos, de décadas para cá,
que a segurança e a anestesia ela evoluiu muito, né? Seja nos equipamentos, seja nos medicamentos em si. E a semelhança tem muito a ver com essa relação de segurança e com a relação de você ter checklists, né? E você sempre checar e rechecar e ter o seu plano A, B, C. Então, tem um paralelo, sim. Tem um paralelo muito grande. A gente sempre fazia isso mesmo. Tanto é que quando está acabando a cirurgia, a gente fala assim, olha, pode levantar a bandeja, voltar... Recolher os assentos. Recolher os assentos, posição vertical. Exatamente. Vamos pousar, para o pouso. pode descer o trem de pouso. Exatamente. Legal. Bruno, e quais são os tipos de anestesia? Porque a gente fala anestesia, mas tem uma variedade grande até de procedimentos anestésicos, né? O que tu pode falar assim... Sim, pergunta muito boa. De uma forma ampla e de uma forma leiga, a gente pode dividir em basicamente 4 tipos, né? Eu vou falar um pouco mais sobre eles, mas de uma forma geral. Anestesia geral, anestesia regional, anestesia local e a sedação, né? Que, por sinal, muitas pessoas acham que não é um tipo de anestesia e é. Quando a gente fala em anestesia geral, é basicamente aquela anestesia em que o paciente ele fica inconsciente durante todo o tempo, ele fica imóvel e ele perde a capacidade de respirar por conta própria. Então a gente tem um acesso à via aérea, a gente tem uma conexão do paciente com uma máquina de anestesia e essa máquina respira por ele durante todo o procedimento, né? Quando a gente fala sobre anestesia regional, são as anestesias em que a gente consegue anestesiar partes do corpo, né? Então, uma raquianestesia, uma anestesia peridural, por exemplo, os bloqueios periféricos, né, em membros, bloqueio periférico em braço, em perna, enfim. São aquelas anestesias em que você consegue anestesiar de forma regional e de forma segmentar. Quando a gente fala sobre anestesia local, é aquela anestesia pontual ali para procedimentos na pele, por exemplo, uma retirada de um nódulo pequeno, de uma pinta, enfim, em que o anestésico ele consegue agir de forma local, e a sedação, em que a gente faz uma medicação pela veia, geralmente, né, em que o paciente dorme ali durante todo o procedimento, e tem a variação de níveis, né? Então, desde o nível mais superficial, que é como se fosse uma ansiólise, né? Uma medicação para o paciente ficar mais calmo, mais relaxado um pouco, quanto um nível mais profundo, como para uma endoscopia ou para uma colonoscopia, né? Em que o paciente ele dorme durante todo o procedimento, ele não acorda sob nenhum estímulo, porém, diferente da anestesia geral, ele consegue manter a respiração por conta própria, né? Uma respiração espontânea. Então, de uma forma geral, são esses 4 tipos. E quem que escolhe o tipo de anestesia? O paciente ele pode escolher, eu quero essa, ou como é que é feita essa escolha do tipo de anestesia conforme o... Boa pergunta. Quando a gente elabora um plano anestésico, né, a gente escolhe tanto o tipo de anestesia quanto o tipo dos anestésicos que a gente vai usar, né? Existem os fatores relacionados ao paciente e os fatores relacionados à cirurgia, né? Então, assim, qual tipo de cirurgia que vai ser, qual localização dela, qual a duração, então uma cirurgia de 20, 30 minutos, uma cirurgia de 6, 7 horas, e os fatores intrínsecos do paciente, né? Então, se é paciente mais novo, um paciente mais idoso, um paciente que tem comorbidades, tem doenças ou não. Então, assim, o tipo de anestesia a gente escolhe baseado na cirurgia em si, baseado no paciente também, e em alguns casos a gente consegue, na consulta pré, oferecer a escolha. Então, vamos supor, o paciente jovem vai fazer uma cirurgia no joelho, por exemplo. Tem a opção de fazer com raquianestesia, tem a opção de fazer com anestesia geral. A gente consegue dar as opções para ele. Então, nos casos em que a gente, com segurança, tem mais do que uma opção, a gente na consulta pré consegue mostrar, falar sobre cada uma, os prós e contras, e o paciente escolhe. Então, no caso da raquianestesia em si, a gente fala que a contraindicação mais importante é a recusa. Então, às vezes, o paciente ele experienciou uma sensação ruim com uma raquianestesia que teve, uma cefaleia pós-rac, enfim, e aí não quer fazer mais. Então, se é um procedimento que permite uma opção, mais do que uma anestesia, a gente pode conversar, o paciente escolhe, e isso é uma coisa muito relevante porque na consulta pré, né, nem sempre o colega, o anestesista que atende lá na consulta pré é o que vai estar no dia. Sim. Porém, toda a conversa, tudo é
é colocado numa folha, numa documentado, ficha, né? isso, e aí o colega que vai estar no dia, ele consegue ver. Então, caso a paciente não queira uma ou não queira outra, ou tenha opção por alguma, a gente consegue no dia confirmar, conversar e seguir de forma tranquila, desde que a segurança seja acima de tudo, né? Sem dúvidas. Essa experiência da hack que tu comentou, eu tive, pessoalmente. Eu operei os 2 joelhos já, os 2 ligamentos cruzados anteriores. No joelho esquerdo, quando eu tinha 18 anos, e eu lembro de eu passar muito mal com a hack. Na verdade, jovem, medo de tudo, eu dizia que aquela agulha tava em lugar errado, né? E eu lembro que eu fiz até uma vasovagal durante o procedimento. Recentemente, vasovagal, faz 2 pra quem anos... não sabe, é um piti. É um mal-estar, né? Piti, pô, sacanagem. Não, né? a pessoa passa mal, quase desmaia mesmo, né? O Igor quer diminuir aqui, pô, né, Igor? Valoriza minhas lutas, né? E 2 anos atrás... Não, mas eu ia ter medo de fazer hack, assim, dependendo mas de quem... 18 anos, né, cara? Com 18 anos, sem conhecer o anestesista, que devia ser a tua situação, eu também ia ter... Eu não tava nem na faculdade, nada disso. Sim. E 2 anos atrás... Tô brincando contigo, cara, fica tranquilo. Tá, tranquilo. Depois a gente se acerta. 2 anos atrás, eu machuquei o outro joelho e daí, durante a consulta, eu comentei isso. E até o anestesista, um colega nosso lá do hospital, ele tentou me tranquilizar. Olha, Wagner, hoje, com outra maturidade, vou te propor novamente. E, de fato, foi uma experiência... Fiz hack, tá? E foi uma experiência bem mais positiva, né? Claro, outro profissional, outro momento e outro paciente, vamos dizer assim, porque eu já estava, né, com mais experiência e maturidade. Isso é uma coisa importante falar, que o vasovagal tem muita relação com pacientes mais jovens mesmo, então a gente tem uma ansiedade muito grande, né? Então, às vezes na coleta de sangue você vê a pessoa que desmaia, com raquianestesia, enfim, não é incomum. Então tem a ver com isso mesmo, assim, a pessoa mais... Ansiedade, nosso corpo... Ansiedade, quer ver se a gente vê o tamanho da agulha, né? Tá o tamanho louco. daquela agulha. Mas é uma anestesia que é segura, né? Ela é segura e ela faz uma boa analgesia, né? Exatamente. Quando a gente tem a possibilidade de fazer algum procedimento com hack, com a raquianestesia, é um procedimento extremamente seguro e o índice de cefaleia pós-hack, né, que é uma complicação que, assim, muita gente fala, a gente ouve bastante das nossas mães e avós, diminuiu bastante, assim. Então, hoje em dia, com as agulhas ponta de lápis, com as agulhas finas que a gente usa, o índice é em torno de uns 0,5%, mais ou menos. Bom, ótimo. Então, diferente de antigamente, que as agulhas eram mais grossas, enfim. Então, assim, raquianestesia, quando bem indicada, extremamente segura. E geralmente, quando pode, a gente associa com a sedação. Então, o paciente dorme durante todo o procedimento, extremamente seguro. Tranquilo, né? Legal ver a evolução, né, das agulhas, tipo né? Agulha bem e tranquilo. E tem, por outro lado, a gente falou de hack e tal, que alguns têm medo e tal, e tem gente que tem medo da anestesia geral porque fala assim, doutor, vou ter que ser entubado, porque acho que depois da pandemia teve muito esse negócio de entubar, meu Deus, não consegue mais sair do tubo, e como é que é? Explica um pouco esse processo da anestesia geral, a intubação, a extubação, é seguro, não é? Enfim, num geral, para o paciente que vai fazer anestesia geral, eu costumo dizer, olha, é uma anestesia segura, calma, mudou, o médico tem o paciente na mão, né? Então, explica um pouco para a gente como é que funciona isso aí. Perfeito, Igor. Realmente, da pandemia para cá, a gente viu que teve uma associação muito grande, né, com intubação e desfechos ruins, assim, né? Então, o paciente de 2020 para cá, muitos pacientes, eles associam a questão da intubação com desfechos ruins, com óbitos, enfim. De qualquer forma, a intubação ou qualquer tipo de acesso à via aérea é fundamental em um procedimento com anestesia geral, né? E hoje em dia extremamente seguro, assim, como eu tinha falado lá no início, né? De algumas décadas para cá, com a evolução das medicações, com a evolução dos equipamentos em si, o ato da intubação e o ato da anestesia geral em si, extremamente seguro, o índice de complicações muito baixo. Então, assim, o paciente ele pode ficar tranquilo que tanto na intubação quanto na extubação ele não vai lembrar de nada. Então, assim, a intubação, que é o ato de passar um tubinho ali pela boca, indo até a região dos pulmões, o paciente vai estar dormindo, então ele não vai lembrar de nada. E na extubação, quando a gente retira o tubo também, o paciente não lembra de nada. Então, extremamente seguro. Perfeito. E é uma anestesia bem segura, né? Sem dúvidas. Legal. Eu vi que a próxima pergunta era sobre sedação, mas o Dr. Bruno já nos esclareceu. Mas eu quero seguir então para a cirurgia plástica. Perfeito. Bruno, que é a nossa praia aqui, né? O paciente, a gente costuma atender o paciente.
todos os pacientes de rotina no hospital onde a gente trabalha, que é o mesmo que tu trabalha, Sim. é protocolar que eles também façam uma consulta pré-anestésica. Quando chega lá na consulta, Bruno, tem algum ajuste específico à cirurgia plástica no planejamento dessa anestesia ou depende mais de outros fatores, assim? Tem sim. Para a gente, a anestesia plástica ela é extremamente confortável, porque o paciente ele geralmente vem num caráter eletivo, né? Então, aquele paciente que ele vem em jejum correto, ele passou numa consulta pré, geralmente são pacientes com condições de saúde muito boas, então, para o manejo anestésico em si, para a gente, de uma forma geral, é um paciente bem tranquilo, assim. Com relação aos ajustes específicos, muito a ver com relação ao tempo cirúrgico, né? Quando a gente tem, assim, cirurgias plásticas um pouco mais prolongadas, 6, 7, 8 horas, tem que ter algum tipo de ajuste para esse quesito em si. O que também leva à importância do controle da hipotermia, né? Então, como a gente sabe, a sala cirúrgica é uma sala muito fria. Então, o paciente ele exposto a uma temperatura baixa ali durante várias horas, ele pode, no final ali, experienciar um shivering, né? Um tremor, um desconforto. Então, uma coisa importante da gente sempre lembrar a questão do aquecimento ativo, uso de mantas térmicas, tanto no procedimento em si quanto no pós. E algo muito importante é com relação ao controle da dor, né? Então, assim, o paciente, quando ele busca uma cirurgia plástica para melhorar algo específico, algum sonho, um sonho que ele tem estético, enfim, que a gente consiga ter um bom controle de dor para que ele tenha um pós-op com o mínimo de dor possível. Então, acho que com relação a esses ajustes assim, de tempo cirúrgico, de controle de dor, da hipotermia em si, acredito que isso. Legal. É porque vai compor a experiência do paciente, né? Sem dúvida. Muitos pacientes que fazem uma plástica acabam fazendo uma segunda, uma terceira e dependendo se o primeiro procedimento não foi legal, ele já vai considerar não passar por aquilo de novo, né? O controle de dor, ele entra muito, muito relevante nisso, assim, né? Então, a gente, hoje em dia, pensa que a anestesia ela é muito mais do que aquele período da cirurgia, assim, né? Então a gente pensa que é um período mais perioperatório. Envolve tanto a consulta pré, a questão de tirar todas as dúvidas, quanto a cirurgia em si, quanto o transoperatório em si, quanto o pós também, né? Saber como que a paciente ficou, como é que ela teve de dor, desconforto. Deixa eu até compartilhar a experiência do que eu operei o joelho, eu não sabia. Foi o Giovanni Lobo, anestesista lá do quinto andar. Ele me comentou que o controle da dor nas primeiras 24 horas, que foi o objetivo do planejamento anestésico dele, contribuiu para a minha reabilitação após a cirurgia. Então, se eu tivesse mais dor, eu consegui voltar a fazer as atividades físicas que eu fazia, voltei a jogar basquete, que é a minha paixão. E caso não tivesse sido uma experiência positiva, talvez eu não tivesse conseguido, mesmo com a cirurgia bem sucedida. Então, para ver a importância que é a anestesia. Exatamente. E aí, principalmente nas ortopédicas, os bloqueios periféricos, né, que evoluíram muito nos últimos anos, são fundamentais para isso, né? Para essa questão da recuperação precoce, da fisioterapia precoce, algo extremamente relevante. Legal. Ali a próxima pergunta, acho que a gente já bateu também, que era perguntando como é que é a consulta pré. Tu já falou que existe uma consulta pré, o paciente não vai chegar lá, vai no dia da cirurgia e vai fazer uma anestesia geral, né? Passa por uma consulta, vai pedir os exames, o anestesista vai ver os exames, vai ver se está tudo ok. Consulta, conhece o anestesista, vocês explicam tudo, enfim, né? Mas aproveitando aqui, um pouco como é que funciona a preparação antes da cirurgia em relação à alimentação, remédios que pode tomar, não pode? Pô, eu tomo um remédio todo dia, vou ter que parar? Como é que funciona isso aí? Perfeito. Voltando um pouquinho na questão da própria consulta pré, né? Todo procedimento eletivo que o paciente for fazer, seja cirurgia plástica ou seja qualquer outro, é fundamental que ele passe, enfim, alguns dias antes uma consulta pré, né? E qual que é a importância dela? Na consulta pré, a gente consegue conhecer o nosso paciente, tem uma questão de segurança, de confirmar todos os dados, assim, né? Então, dados relativos ao paciente, peso, altura, idade, a confirmação da cirurgia em si, é uma nova confirmação de lateralidade também, né? Então a gente ganha segurança nisso. Além disso, envolve um exame clínico, envolve análise dos exames complementares que ele traz,
sejam laboratoriais, exames do coração, enfim, os cardiológicos, e aí a gente, no final, consegue fazer a orientação com relação ao jejum, a orientação com relação aos medicamentos em si, o que toma, o que não toma, o que precisa parar, o que não precisa, o que para 24 horas, o que mantém até no dia, o que para dias antes, enfim. E, por fim, que o paciente consiga, no final da consulta, tirar todas as dúvidas sobre todo o procedimento em si, sobre toda a rotina que vai ser, qual tipo de anestesia, qual sequência que vai ser, a entrada, a cirurgia, a recuperação, o pós. Então, assim, a gente consegue orientar, e é o que eu costumo falar, assim, que eu fico muito feliz ao final de uma consulta pré, quando o paciente ele sai mais calmo do que entrou. Então a gente vê o paciente entrando muito ansioso, a gente consegue deixar o paciente mais tranquilo, orientar, explicar, o paciente tira todas as dúvidas e consegue sair mais calmo. Eu acho importante, é legal isso, né? Exatamente. E na consulta pré também a gente orienta com relação ao próprio jejum, né? Então assim, de forma geral, assim, a gente orienta um jejum de 4 horas para líquidos claros, de 6 horas para uma refeição mais leve e de 8 horas para uma refeição mais completa, né? Então a gente, além de todas as orientações, de tirar todas as dúvidas, a gente consegue orientar o próprio jejum, que é alguma coisa muito importante, né? Outra coisa importante aí que alguns pacientes perguntam e tal, o esmalte, tem que tirar, não precisa, cílios, cabelos postiços, aqueles mega hair, como é que funciona em relação à anestesia? Perfeito. Todo aplique, mega hair, cílios, a gente orienta que retire um dia, né? Porque nas cirurgias a gente usa um eletrocautério, né? Os cirurgiões usam um eletrocautério, que ele tem a função de cauterizar, de queimar, né? Como se fosse assim. E aí, qualquer tipo de implante, de aplique, de metal que possa ter contato com o corpo pode gerar uma queimadura. Então, na consulta pré, a gente orienta que mega hair, cílios, esses implantes sejam retirados, né? Com relação ao esmalte, antigamente os aparelhos que não eram tão bons assim, com esmaltes escuros, eles não pegavam tão bem. Então, se a gente for pensar há 15, 20 anos, não era incomum o centro cirúrgico ter uma acetonazinha para a técnica tirar o esmalte quando era um esmalte muito mais escuro. Com os equipamentos mais novos, os erros de leitura diminuíram muito. Então, assim, o que eu particularmente oriento no consultório é que pode pintar, mas que use um esmalte um pouquinho mais claro. Então, que não seja aquele mais esmalte preto, muito escuro, mas um clarinho assim, não tem problema nenhum. Eu brinco, elas às vezes gostam, assim, e tem paciente que pinta a unha para ir para cirurgia. Eu falo, olha, espera, você vai operar, você não vai sair, né? Exatamente. Dá um tempo, tira, fica sem gastar com esmalte essa semana, aí na semana que vem você pinta de novo. Aí depois, quando estiver bem bonita, pinta. Aí vai. Né? E Bruno, a gente comentou já de alguns medos aqui, né? O tubo, né? Enfim, da anestesia geral. Mas que temores que tu identifica mais comumente, assim, durante a consulta pré-anestésica? Ou até na hora que o paciente está deitado na maca e a experiência de ser um paciente deitado numa maca com luz, com gente espetando, pegando V, é uma experiência única, né? Exatamente. Eu até costumo falar com os nossos residentes que, assim, em que o anestesista ele tem que ser bem humano no hospital, né? Porque o paciente, ele entra desnudo, né? Ele entra somente com uma roupa que é do hospital, que é basicamente um pedaço de pano, com 2 mangas que ele amarra na parte de trás, e ele está num ambiente frio, que ele não conhece ninguém, vai passar por um procedimento que tem a ansiedade do pré, né? Então, assim, tem essa humanidade de orientar, explicar tudo, de tocar, porque, assim, quando a gente está na nossa rotina, tudo é muito óbvio para a gente, talvez pro próprio paciente não seja, né? Então, certeza. Assim, explicar o que vai fazer, explicar que vai funcionar uma vez, explicar que vai colocar um monitor de pressão, enfim, a questão de você explicar o passo a passo, a gente nota que o paciente fica muito mais tranquilo, né? E com relação aos medos, eu acredito que o medo principal que a gente consegue identificar, tanto na consulta pré, quanto na cirurgia em si, é o medo de não acordar. E um outro medo é o medo de lembrar. Então, assim, doutor, tem risco de eu não acordar? Doutor, tem risco de eu lembrar tudo? De repente, de estar ouvindo tudo? Então, assim, com relação a não acordar, né? Algo extremamente raro em pacientes com condições de saúde boa, extremamente raro,
raro, é um evento extremamente raro, pode acontecer eventualmente em traumas, em pacientes graves, pacientes neurológicos, mas quando a gente fala de cirurgias eletivas, cirurgias marcadas, com paciente em condições de saúde boa, algo extremamente raro. Com relação à memória do intra-op, né, que é o recall que a gente fala, algo extremamente raro também. A gente hoje em dia consegue fazer a monitorização da consciência, né? Então a gente consegue ter uma monitorização do quão profundo o paciente está, e aí está sempre nesse plano em que a gente garante que ele não vai lembrar. Então, assim, pode acontecer, mas hoje em dia é algo extremamente raro. Mas os medos que eu identifico são mais esses mesmos. O medo de não acordar, de dormir para sempre, e o medo de lembrar. São os dois que a gente consegue identificar bastante. Mas é interessante que o anestesista ele tem controle da indução de amnésia no paciente durante o procedimento, né? Exatamente. Isso é muito bacana, né? Muito imaginar bacana. Que isso está a nosso controle, né? É muito interessante, assim. Às vezes a gente vê em paciente que vai ser submetido a uma cirurgia sob raquianestesia, por exemplo. A gente faz um sedativo, o paciente senta, faz a raque, deita, opera. No final, pergunta, já operei? Já foi? Então, isso é uma coisa interessante, assim, dele realmente não lembrar de nada. Ou quando lembrar só lá na recuperação depois. Então, é importante a gente dar esse conforto também. Com certeza. Bom, acho que para encerrar aqui, qual a dica que você dá para os pacientes quando forem fazer uma cirurgia? Qual a dica para ter uma boa anestesia, para correr tudo bem na cirurgia? Qual que é os pulos do gato aí para a gente poder fazer uma anestesia tranquila, segura e ter um bom procedimento? Perfeito. Primeira coisa, fazer uma boa consulta pré, né? Então, assim, levar os exames que foram pedidos, tirar todas as dúvidas, informar sobre os medicamentos de uso diário, as patologias que tem, as alergias que tem, o passado anestésico, né? Então, assim, todas as cirurgias que já fez, teve alguma intercorrência, se não teve, se foi tudo bem, tirar todas as dúvidas. É importante que o paciente ele entre na cirurgia sem dúvida nenhuma. Óbvio que quando a gente faz alguma coisa é diferente do que a gente pensou, mas quando nós temos a noção das etapas, fica algo um pouco mais tranquilo, né? Ou menos ansioso um pouco. Um ponto muito relevante também. Seguir as orientações de jejum, né? Então, assim, doutor, mas eu vou fazer uma cirurgia no joelho porque eu não posso comer. Então, assim, o jejum, ele é para prevenir uma complicação chamada broncoaspiração, né? Que é uma complicação grave. Então, assim, seguir certinho aqueles tempos ali, né? Eu falei de uma forma geral, mas cada instituição e cada grupo de anestesia tem a sua orientação específica, mas não tende a fugir muito disso. Então, assim, interne estando em jejum certinho, conforme for orientado, informe tudo lá na sua consulta pré. Tenha uma boa noite de sono, né? Então durma bem na noite anterior, não consuma álcool, tenha uma alimentação assim que seja a sua rotina, nada muito diferente do que geralmente faz. Não tente comer demais porque vai ficar muitas horas em jejum. Então, assim, mantenha essa rotina normal, se alimente normalmente, evite o consumo de álcool, tenha uma boa noite de sono e, por fim, acredito que seja o mais importante de tudo é confiar. Confiar na equipe de anestesia, confiar na equipe da cirurgia, confiar no hospital, entrar com um pensamento positivo para a cirurgia, pensando sempre assim no que você está almejando de resultado, principalmente na cirurgia plástica, né? Na cirurgia estética, o que eu quero, enfim, confiar. Pensar em coisas boas. Pensar em coisas boas. Até porque paciente muito ansioso, nervoso, a veia parece que é mais difícil de achar, né? Exatamente. Quando o paciente está relax, vai ali, pega a veia facinho e tal. E é uma frase que a gente ouve sempre assim na indução, né? Respira fundo, pensa em coisas boas, confie, basicamente isso, confiança. Legal, bacana, legal. Bruno, a gente fez um roteiro e perguntamos algumas das coisas que a gente achou mais relevante, mas tem alguma coisa que a gente não tocou, que tu gostaria de falar sobre o mundo da anestesia? Olha, eu acho que assim, foi um roteiro extremamente bem feito. A gente conseguiu, de uma forma resumida, óbvio, falar sobre bastante coisa, né? E eu acho que a tecla que eu queria bater é com relação a isso, a questão da segurança, da confiança, conforto e realmente falar
que a evolução foi muito grande nesses últimos anos, né? Então, assim, com relação a equipamentos, a medicamentos, a evolução foi muito grande. Então, acho que realmente deixar como mensagem final isso, assim, né? Que o paciente entre no procedimento pensando em coisas boas, e que confie e... Confiar no cirurgião, confiar no anestesista e confiar no hospital. Essa tríade aí acho que é fundamental, né? E pensar que a equipe toda, assim, né? Que o hospital tem os cirurgiões, tem os anestesistas, tem as técnicas de enfermagem, tem os enfermeiros, enfim, aquela equipe toda gigante que está em prol dele, né? Em prol do paciente, em prol de que ele tenha um conforto no procedimento, enfim, pensar em coisas boas e confiar, basicamente isso. E toda cirurgia são várias pessoas cuidando de uma, né? Várias pessoas. Tu vê, a gente vê numa sala cirúrgica lá, geralmente ali tá a enfermeira, tá uns 2 cirurgiões, o anestesista, técnico de enfermagem, instrumentador. Então, quando você vai ver, é 6, 7, 8, 10 pessoas ali cuidando de uma pessoa. Então, fica tranquilo que todo mundo está pensando no seu bem. Perfeito. Né? O foco ali de todo mundo que está é o paciente em si. Né? O paciente em si é o foco. E uma dúvida que eu vejo bastante assim, doutor, mas você aplica anestesia no começo e volta só no final? Não, o paciente ele é assistido durante todo o tempo, né? Então, assim, eventualmente quando o anestesista tem que almoçar, tem que ir no banheiro, a gente chama o outro colega fica lá pra gente, enfim, o paciente nunca fica desassistido, nunca fica sozinho. Importante então, você falar isso. Sempre tem algum colega, seja quem iniciou, quem sempre vendo, enfim, sempre cuidando ali, nunca fica sem ninguém. Alguém, né? Sim. Essa imagem de que o anestesista sai e tal, não é verdade, né? E geralmente somos os primeiros que chegamos para ajeitar a sala, fazer aquele checklist todo, testar tudo, né? Como a gente tinha falado da questão da aviação em si, e os últimos a saírem. É verdade, isso é verdade. O anestesista sempre quando a gente chega lá já tá lá, oi, tudo bem? Exatamente. Eu chego cedo também, a gente chega meio junto. Tudo, perfeito. Legal. Acho que é isso. Acho que é isso. Agora, Bruno, tem um momento que é um momento que a gente chama dos avisos paroquiais, em que a gente faz uma autopromoção. A gente é bem exibido agora, até o momento de ser exibido. Então, Bruno, eu te convido a fazer os seus avisos paroquiais, contar as suas redes sociais que tu queira divulgar, profissionais, enfim. Tá. Como é que o pessoal pode te encontrar, até para ter mais informações? Perfeito. Então, como eu tinha falado lá no começo, né? Eu faço parte de uma equipe de um grupo chamado Cianest, né? Nós somos um grupo fundado lá em 96, 97, por 6 sócios. Atualmente somos 45 sócios. E aí trabalhamos em vários hospitais, clínicas, enfim. E como eu tinha falado também, somos um serviço de residência médica, né? Em que a gente atualmente formamos 20 residentes nesses 3 anos. E temos um quarto, um R4 indoor, né? Então o médico residente ele pode optar por fazer mais um ano em medicina da dor, que é algo extremamente relevante. E com relação a redes sociais, eu não tenho uma rede social profissional, somente a pessoal, chamado BP Souza, que eu não compartilho tanto de anestesia, compartilho um pouco mais de vida pessoal, mas que é um prazer sempre receber. Está sempre lá, aberta. Legal. Igor. Eu primeiro? Pô, que honra, cara, que honra. Quem gostou de ti, quer te conhecer, quer talvez marcar uma consulta contigo, de repente tu encaminha pro Bruno fazer a consulta pré-anestesia. Prazer. Com toda a confiança. Como é que te encontra, Igor? Meu nome é Igor Rocha, eu atendo aqui em Florianópolis. O meu Instagram é @doutor_igor.rocha e o telefone para contato, para agendamentos, vai estar aqui na descrição do vídeo e na vinhetinha aqui do lado. E você, Dr. Wagner Santos, quem quer te encontrar? O contato para agendamento de consultas vai estar na descrição do vídeo. Eu tenho um perfil no Instagram, que é @cirurgiaplastica.drwagner, e tenho também um canal no YouTube, Dr. Wagner Santos, com outros vídeos com conteúdo sobre cirurgia plástica. Esse foi o Sutilezas da Plástica, um podcast para quem está procurando saber mais sobre alguma cirurgia em específico ou assuntos relacionados, como foi o caso hoje da anestesia. A gente agradece muito a atenção de todos e até breve. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.